Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti.
Que bela canção, não é mesmo? Muito bom podermos nos encontrar novamente aqui, através desse contato, ainda que de forma virtual, mas na presença de Deus. Eu queria convidá-lo nesse momento, você que nos acompanha, você que a cada quarta-feira participa desse momento, ou mesmo em outro momento do dia, nós estreamos sempre na quarta-feira, nesse horário. Eu tenho visto a cada semana várias pessoas que nesse momento colocam seus pedidos de oração, seus motivos especiais, suas preocupações, e nós queremos separar esse momento para orarmos a Deus, pedindo a sua companhia. Se você tem um motivo especial de oração e colocou, seja no chat ou mesmo que não tenha eventualmente escrito, mas que tem em seu coração, eu quero convidá-lo a você fechar os seus olhos aonde você está, para junto nós orarmos a Deus, colocando nas mãos de Deus seus pedidos, seus motivos de agradecimento ou de súplica a Deus, para que Deus, que tudo conhece, tudo vê e tudo pode, também, mais uma vez, possa estender a sua mão de bênção a você e aos seus queridos, às pessoas por quem você agora se preocupa, se lembra e deseja. Feche seus olhos, nós vamos orar. Bom Pai, nós te agradecemos porque hoje podemos mais uma vez abrir a Tua Palavra e ouvir da Tua mensagem para o nosso coração. Usa-nos, apesar das limitações que temos, para que a Tua Palavra seja expressa, para que a Tua vontade chegue ao coração de cada adorador que agora se conecta para ouvir a Tua mensagem. Nós pedimos, Senhor, que em prol de muitas pessoas, que o Teu Espírito atue diretamente. O Senhor sabe cada pedido que agora está sendo elevado do coração de cada adorador ao Teu coração. Por isso, pedimos, Pai, estende a Tua bênção. Nós já temos razões para te agradecer, mas igualmente temos também muitas razões que nos preocupam e que têm a ver com a vida de cada um de nós, como de outras tantas pessoas. A estas pedimos agora a Tua bênção, a Tua paz, que a Tua mão se coloque sobre elas. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos a cada quarta-feira, desde o mês de janeiro, e agora no mês de fevereiro, fazendo um estudo, uma série baseada neste livro, O Caminho a Cristo. Este livro traz importantes mensagens e hoje, especificamente, nós vamos analisar mais um dos capítulos deste livro. O capítulo que fala exatamente sobre a oração. É a oração a maneira de nós nos comunicarmos constantemente para com Deus. É através delas que Deus ouve nossas súplicas, que Deus acompanha as nossas necessidades, que Deus se coloca ao nosso lado para que nós sejamos beneficiados pela sua presença em nosso coração. Por isso, quero te convidar a acompanhar a mensagem de hoje, que possa também ter esse espírito, esta menção de que a oração é o meio pelo qual Deus se propõe a estar conosco, para que possa nos elevar à sua condição. Muitos se perguntam, e obviamente vários autores, até mesmo dentro da Bíblia, e muitos livros foram escritos, muitas outras menções, muitas obras foram escritas falando sobre a oração. A pergunta que fica é: o que é a oração? Os próprios discípulos perguntaram, Mestre, ensina-nos a orar. Pois bem, creio que não é a primeira vez, obviamente, que você se depara com esse tema, e certamente não é a primeira vez que você ouve ou que nós vamos estudar alguma coisa a respeito da oração. Hoje, especificamente, nós vamos ver o que Ellen White fala aqui no livro O Caminho a Cristo, capítulo 11, onde ela trata do privilégio de falar com Deus. E este é verdadeiramente um privilégio. Em muitas situações, pessoas pagam um bom valor para poder ter uma consulta com um médico, com um especialista, com um advogado, com alguém que entenda de um determinado assunto. Existem pessoas e empresas especializadas em assessorar, o serviço de assessoria, onde a pessoa ela
aconselha, ela apresenta com base certamente em seus estudos, em seus conhecimentos, na sua experiência, e ela passa a aconselhar outras pessoas. Existem nos mais variados ramos. No mundo empresarial existem os seus gurus que apresentam conceitos e conselhos e apresentam uma série de situações. É claro, com base na experiência profissional, alguns conselhos são apresentados de maneira gratuita, outras consultas são de maneira profissional, remuneradas, e algumas muito bem remuneradas. Disse alguém uma vez que se conselho fosse bom, as pessoas não dariam de graça. Pois bem, a oração, o que ela é? É um tipo de conselho? É uma forma como nós falamos com Deus e Deus se comunica conosco? Veja o que Ellen White inicia nesse capítulo dizendo: através da natureza, da revelação, que é a própria pessoa de Cristo, da sua providência e do Espírito Santo, Deus fala para conosco. Mas, palavras de Ellen White, isto não é o suficiente. Calma, não é que Ellen White esteja duvidando das maneiras como Deus se revela, mas ela diz que não é o suficiente, não a maneira como Deus se faz conhecer, mas não é suficiente porque isto é a ação de Deus para com o homem. E qual a ação do homem para com Deus? Como é que nós podemos participar desse processo? Porque nós, apesar de vivermos em um mundo, nós não controlamos ou não conduzimos a natureza. Nem tampouco é a sua ação que determinou a vida, a revelação e a morte de Jesus Cristo. Muito menos foi da sua vontade que a providência de Deus se manifestou e produziu a palavra. E tampouco é a minha ação que determina a ação do Espírito Santo. O que é que você e eu podemos fazer para ter esse contato com Deus? Como é que nós podemos fazer para crescer em relação a Deus? A mesma pena inspirada, Ellen White, responde de uma maneira muito simples. E ela dá uma definição clara de como deve ser a oração ou o que a oração é. É uma definição tão simples, mas tão rica em complexidade, que vale a pena a gente tê-la. Muito simples. Ellen White diz assim: a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Olha que frase simples. A oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Qual de nós não tem um amigo ou vários, ou alguns amigos especiais? Normalmente esse é um grupo mais seleto. Aquelas pessoas com quem a gente pode literalmente, como disse o texto, abrir o coração, falar de todas as nossas preocupações, colocar as nossas ansiedades, simplesmente falar, ou muitas vezes apenas ouvir. É aquela pessoa com quem você pode falar completamente. Há muitos anos atrás, recebi um conselho de um amigo, e esse amigo, eu era jovem, ainda na época um jovem pastor, iniciando meu ministério, e um pastor já de longa experiência, um dia me deu esse conselho. Falou: olha, estava eu e mais dois colegas, nós éramos 3 jovens pastores, acompanhados de um pastor já de mais experiência. E ele disse assim: tenham bons amigos, mas tenham aqueles poucos amigos, que são aquelas pessoas com quem você pode se despir diante delas. Naquele momento, eu fiquei imaginando como um homem, pensando por que razão eu iria me despir na frente de um amigo. Claro, pensando um pouquinho mais, é óbvio que a menção do conselho que aquele pastor amigo especial me dava era de que não fosse me despir fisicamente, mas me desprover das roupas, da armadura que eu coloco dia a dia para me proteger das pessoas. No conselho que ele dava, tenha alguns poucos amigos muito próximos, pessoas queridas, pessoas íntimas, com quem você pode tirar toda a sua armadura e se revelar plenamente da maneira como você é. Será que existe um amigo assim? Você tem um ou mais? Eu os tenho. Alguns estão próximos, outros estão bem distantes, em outra parte do mundo.
pessoas que eu não encontro com a frequência com que gostaria, mas sempre que as encontro, é um encontro prazeroso e imensamente agradável. A oração é o abrir o coração a um amigo. Palavras de Ellen White. Por quê? Qual é a condição? O que tem de milagroso na oração que possibilita isso? Muito simples. Ela também complementa seu pensamento dizendo o seguinte: não é a oração que faz Deus descer até nós, mas a oração nos eleva até a Ele. Entende? A oração é a condição que nós temos para nos comunicarmos com Deus. A ação que o homem faz para com Deus. E quando assim o faz, a oração não traz Deus até a gente, mas ela nos eleva para mais próximo de Deus. É através desse contato com esse amigo que Deus nos eleva até mais próximo dele. A oração é o abrir o coração a um amigo. É a maneira que você tem de estar mais próximo de Deus. E qual é a vantagem de estarmos mais próximos de Deus? A vantagem é que enquanto mais próximo deles estamos, tanto quanto mais seremos sensíveis à sua palavra, à sua vontade, à sua condução em favor de nossa vida. Portanto, não deixe de abrir o seu coração a um amigo, ao maior de todos os amigos. Abrir o seu coração para com Deus. Jesus assim o fazia. Jesus constantemente orava. E é interessante observar, Ellen White faz esse comentário em vários de seus escritos, e também aqui no Caminho a Cristo, dizendo que Jesus, ele separava um tempo razoável de seu dia, aliás, uma boa parte de seu tempo para comunicar-se com Deus. E é interessante o pensamento que ela mesma coloca. Se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam os frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade constante de fervorosa oração. Entende o que ela fala? Se o Salvador, se Jesus Cristo, aquele que não teve contato com o pecado, sentia a necessidade, não era vontade, era necessidade, superava simplesmente o ato da vontade. Jesus sentia a necessidade constante, é a expressão que ela usa, de oração. Quanto mais deveríamos nós, os frágeis pecadores, você e eu, ter e buscar constantemente em a necessidade constante da oração. Você é convidado a comunicar-se com Deus, a falar com Ele através da oração. Quais são as virtudes da oração e como é que ela pode nos conduzir? Quais são os passos importantes para a oração? Ellen White coloca... Ellen White coloca duas condições. Esta lista, existem com outros autores, até mesmo selecionando outros trechos bíblicos, onde a gente pode encontrar várias outras menções sobre a oração. Mas dois princípios Ellen White coloca aqui que são extremamente importantes. E eu quero apresentá-los a você nesta hora. O primeiro deles é um senso constante de necessidade. Quem ora precisa ter a constante lembrança da necessidade da oração. O porquê oramos? Porque precisamos nos comunicar com Deus. Veja o que diz a Bíblia aqui em Isaías capítulo 44. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir. Isaías 44, verso 3. Diz assim, Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Destaco em especial as primeiras frases desse verso, quando diz assim, porque, aqui é uma profecia de Deus, falando através do profeta Isaías, dizendo assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. O sedento é aquele que tem sede, é aquele que tem necessidade de água, é aquele que não tem simplesmente a vontade, é aquele que precisa, porque ele já está com sede. Sabe, aquela situação, muitos de nós, às vezes, por maus hábitos, bebemos pouca água. Eu não sei você, falo que às vezes por mim isso acontece, envolvido com uma série de atividades, acabo me esquecendo. Mas, às vezes, quando me deparo, eu percebo que estou com sede, com a boca seca. Você viu, há poucos instantes eu dei uma pequena tossidinha aqui.
fruto de a garganta está seca, eu estou falando aqui constantemente, eu tenho a necessidade de me hidratar. Nesse contexto, Deus aplica também para a oração, dizendo que nós precisamos ter a necessidade de nos comunicar com Ele. Ainda completando esse mesmo pensamento, Jesus diz assim, que quando nós oramos, nós precisamos ter esta necessidade e também precisamos colocar nas mãos de Deus uma situação especial. Por quê? Porque quando nós pedimos, aí Deus pode atender o nosso desejo. Veja o que diz, certamente você conhece esse texto também, o texto de Mateus, capítulo 7, verso 7. Mateus 7, verso 7. Palavras de Jesus. Um verso muito simples, mas diz assim, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A ordem aqui é simples. Pedir e você vai receber. Busque e aí você vai achar. Bata e a porta vai se abrir. Não basta simplesmente ficarmos parados onde estamos esperando que as bênçãos venham. Nós precisamos pedir, buscar, bater, para que o passo seguinte também aconteça. Aí você pode pensar assim, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe minhas necessidades, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu preciso. Será que Ele não poderia simplesmente ler meu pensamento e atender às minhas necessidades? É claro que Deus poderia fazer assim, talvez de uma forma milagrosa. No entanto, Deus deixa que você expresse a sua vontade. Embora Deus saiba as suas necessidades, Deus deixa que você expresse as suas vontades, para que você possa externar o seu pedido, seja publicamente, com a oração pública, seja no individual, quando você faz a sua oração pessoal, ela pode ser falada ou pode ser elevada a Deus em pensamento. Deus sabe, e claro que sabe. No entanto, Deus estabelece a ordem da necessidade, o princípio da necessidade. Eu preciso de Deus e eu peço a Deus. Eu externo o meu pedido e eu recebo dele. Eu bato e ele abre a porta. Deus pede que nós manifestemos, primeiro, que nós tenhamos consciência da nossa necessidade e segundo, que nós manifestemos a nossa necessidade. Esse é o primeiro princípio. E há um outro princípio que Ellen White também coloca aqui, igualmente importante. Vejamos o que a Bíblia nos fala. Quero lhe convidar a ler o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Primeira frase do texto: portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Dois princípios que Ellen White coloca aqui para a oração. Primeiro, temos uma constante lembrança, um senso da necessidade. Segundo, termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Parece algo lógico, não? Não faz sentido nenhum você pedir se você não acredita que vai receber. No entanto, Ellen White reforça esta ideia. Nós precisamos, ao pedir a Deus, acreditar, confiar que Ele vai atuar em favor daquilo que pedimos, daquilo ou de quem pedimos. Muitas vezes, fazemos um pedido com receio, sem a impressão de que ele vai estar chegando a Deus ou duvidando de que isso venha acontecer. Se assim o fazemos, não estamos acreditando e, consequentemente, sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, tudo aquilo que peço eu recebo? Não. De fato, não é assim que acontece, pelo menos não na minha vida. Eu preciso colocar nas mãos de Deus as minhas preocupações, mas eu também recebo de Deus a resposta aos meus pedidos. No entanto, essa resposta nem sempre é exatamente aquilo que eu peço da maneira como peço. Às vezes,
a resposta que recebo de Deus é um pouco diferente daquilo que imaginava. No entanto, vale a lembrança que Ellen White também faz aqui, dizendo o seguinte: Deus nunca responde nossa oração de maneira diferente àquilo que nós mesmos pediríamos se fôssemos capazes de compreender tudo que envolve. Eu tenho uma visão limitada, eu vejo por um aspecto. Você, agora que está aí me acompanhando, primeiro, eu não sei quem está me acompanhando nesse momento, em tempo real, não sei aonde você está e como você se encontra. Assim como você, também tem uma visão limitada desse momento. Você, olhando da tela em que você está me vendo para cá, tem esse ponto de vista. Eu já tenho a visão do que está à minha volta, bem como de tudo aquilo que está à minha frente. Eu estou dentro do templo do NASP, dentro da igreja do NASP, vendo as cadeiras que nesse momento não estão ocupadas e percebo a movimentação, inclusive, do que se passa à minha volta. Na semana passada, no momento em que estávamos aqui gravando esse momento do sermão, havia exatamente na mesma posição que estou olhando agora, na frente, no hall da igreja do NASP, uma gravação acontecendo e os músicos tocando, e eu via pelas costas o maestro Lineu Soares regendo. Você não viu isso? Certamente não viu. Eu tive essa visão porque estava aqui. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções, é o que acontece com Deus. Deus tem a visão do todo e do completo. Deus não olha somente aquilo que está diante da câmera, diante da lente. Deus olha toda a dimensão daquilo que envolve a minha vida. Ele não vê um recorte, ele vê o todo. E por compreender o todo daquilo que envolve a minha vida e a de outras pessoas, e a sequência do que está por vir, ele atende às minhas orações. Às vezes, diferente do meu pedido, mas sempre na visão do completo, do todo. A mesma coisa acontece também com você? Deus responde suas orações? Eu tenho plena convicção que sim. Às vezes, responde de uma maneira diferente daquilo que você está pedindo? É provável, porque Deus tem uma visão muito maior. No entanto, Ellen White reafirma aqui, dizendo o seguinte: Deus nunca responde nossa oração de maneira diferente do que nós mesmos pediríamos, ou que nós mesmos faríamos, se tivesse a visão completa de tudo aquilo que Ele vê. Como Deus não se limita a esse momento, não se limita somente a esse recorte, Deus consegue compreender todas as dimensões da sua vida. Disse uma vez um autor que Deus responde de 3 maneiras, simplificando a ideia: é o sim de Deus, o não de Deus, ou o espere um pouco mais. Não creio que seja exatamente nessa categoria de sim, não, espere. Mas creio que Deus responde nossas orações manifestando um pouco mais, dizendo assim: filho, o que eu tenho para você é tão maior do que você está me pedindo agora, que eu vou colocar de uma maneira diferente. É claro que Deus não tem a obrigação de suprir todos os meus desejos, e o desejo e a vontade de Deus não funciona como uma lâmpada mágica. Sabe aquelas histórias da lâmpada que sai um gênio e que você faz os pedidos e Deus assim se manifesta? Deus é muito mais do que isso. Não está limitado jamais a uma condição tão pequena e nunca ficaria preso em um ambiente qualquer. Deus tem condição de responder todas as coisas e certamente o faz, mas faz pela ótica da sua visão completa e cheia de sabedoria. Por isso, às vezes, os meus pedidos não são atendidos da maneira como eu quero. Eu costumo dizer que Deus, o salmista, quando escreveu que fui moço, já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, eu costumo dizer que Deus, Ele supre as minhas necessidades, mas não necessariamente as minhas vaidades. Não faz sentido nenhum eu hoje me colocar de joelhos e pedir a Deus que me dê um carro importado de uma marca italiana. Estou apenas colocando aqui sem fazer publicidade a ninguém. Deus não vai fazer isso. No entanto, Deus providencia meios para que, se for a melhor opção, eu possa ter um veículo de transporte. Dificilmente Deus vai me dar uma Ferrari, um Boeing, ou um jato, ou qualquer outra situação. Ele não tem a necessidade de fazer isso, e muito menos eu tenho a necessidade de qualquer um desses objetos que citei aqui, apenas a título de exemplo. No entanto, Deus nunca me deixou desamparado em nenhum momento de minha vida.
Alguns, é verdade, com um pouco mais de conforto. Outros, talvez, com um pouquinho mais de privação. Mas Deus atende às minhas necessidades e atende às suas necessidades. O que nós precisamos fazer é aprender cada dia a buscar mais a Deus em oração. É insistir com Ele para que possamos receber aquilo que é o melhor para a nossa vida em todos os momentos. Seja o hoje, seja o amanhã, seja um futuro longínquo e distante. Mas Deus se propõe a atender às nossas orações. Conta-se, quero lhe compartilhar uma história. Alguns já me viram contar essa história, aqueles com quem convivo, já cito ela há vários anos. Ela se passou há vários anos atrás. Tem um familiar, filho de uma das minhas primas, um garoto de 3 anos, à época quando isso aconteceu, com apenas 3 anos de idade. Ele ficou internado no hospital por alguns poucos dias. Não era uma situação grave, mas precisou ficar internado. Passado os dias, o médico foi fazer a visita, já era a visita de alta, e aí estava no quarto do hospital, estavam alguns familiares. Um dos meus irmãos, o menino sobre a cama, os pais, pai e mãe, e um outro familiar. Nesse horário, quando o médico chegou para fazer a visita e começou a falar com ele, e aí, aquela conversa de médico, olha, você vai para casa, mas agora você tem que comer direitinho, você tem que comer bastante fruta, tem que comer bastante verdura, sabe aqueles conselhos de médico, de alimentação saudável, o que era natural diante da situação ali. E aí, o médico passou as orientações. E aí o médico saiu do quarto, chamou os pais para que fosse até o corredor e no corredor pudessem conversar um pouquinho. Quando foram ao corredor, no mesmo instante, entrou, abriu a porta, o médico saiu com os pais e entrou o pessoal da nutrição do hospital, trazendo o carrinho com a refeição, já era a refeição do jantar. E aí colocou sobre a mesa, colocou sobre uma pequena mesa. E quando colocou, o meu irmão tomou a iniciativa de oferecer a refeição para o menino. E aí meu irmão falou, olha, Ricardo é o nome do menino. E aí disse, Ricardinho, você agora vai comer a refeição aqui. O menino então virou e falou assim, o que tem aí? E aí meu irmão levantou a bandejinha do hospital e começou a falar, olha, aqui tem leite, tem sopinha, foi descrevendo o que tinha ali. E falou, os objetos, os alimentos que ali estavam, não lembro exatamente quais eram, mas 2 deles citou, e o último vou dizer aqui. E aí foi falando, tem leite, tem sopa, tem abacaxi e tem figo. Quando o meu irmão falou figo, o menino falou, eu não vou comer isso aí, eu não quero comer isso aí, eu não gosto de figo, eu não vou comer figo, não gosto de figo, não vou. E aí começou um diálogo interessante. Um menino de 3 anos e um homem de 30. O menino dizendo que não ia comer porque não comia figo, e o homem de 30 falando, não, você ouviu o médico falar, você vai comer e vai comer o figo também. E aí ficou aquele diálogo assim, bastante interessante. Vou comer, não vai comer, vou comer, não vai comer. E aí insistindo para que o menino comesse. O menino foi ágil e esperto e de repente no meio da conversa falou assim, então deixa que eu vou fazer oração e eu faço oração. O meu irmão falou assim, você fica quieto que eu vou fazer oração e você vai comer tudo que tem na bandeja. Aí o menino virou, falou, não, pode deixar que eu faço oração. E aí se dispôs a fazer oração e fez a oração mais ou menos assim. Colocou-se de joelhos sobre a cama do hospital, os pais estavam lá fora, estava meu irmão e o outro familiar, e aí o menino começou a orar assim, Papai do céu, muito obrigado pelos dias que eu fiquei aqui no hospital, foi muito bom, obrigado por, citou mais alguma coisa, e obrigado por essa comidinha que o senhor mandou agora. Obrigado pelo leite, pela sopa, pelas torradinhas, pelo abacaxi e pelo figo. O que é, Papai do céu? Não é para comer o figo? Então tá bom, pode deixar que eu não vou comer o figo. Muito obrigado, amém. Claro que eu gosto de contar essa história, porque tem um elemento, ela é verdadeira, não estou aumentando a história, isso realmente aconteceu. O fato é que depois que Deus falou para o Ricardinho não comer figo, ninguém mais da família se atreveu a dizer para ele comer figo. Mas eu gosto de contar essa história porque ela ilustra uma situação. Um menino, uma criança, que claro, de uma maneira esperta na sua visão de criança, usou da oração para conseguir aquilo que ele queria. O que ele queria? Não comer figo.
e depois que, na sua ótica, Deus disse para ele não comer figo, ninguém mais se atreveu a dizer para que ele comesse figo. No entanto, eu cito essa história porque ela traduz um sentimento que nós adultos vamos deixando de usar. O menino tinha uma vontade e usou da oração para conseguir a sua vontade. E você? Muitas vezes ficamos esperando que Deus nos dê as suas bênçãos, mas não usamos da oração para buscar as suas bênçãos. Entende? Você e eu precisamos colocar nas mãos de Deus os nossos pedidos. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. A ação começa conosco. O poder é de Deus. A solução vem de Deus. A atuação vem de Deus. Mas a ação de pedir, de bater e de buscar, ela é sua e minha. Nós devemos buscar, nós devemos atuar em nosso favor para que Deus complete aquilo que nós não podemos fazer. O Ricardo não queria comer figo e pediu, claro, eu entendo que ali ele foi esperto, usou de uma certa malandragem infantil para conseguir aquilo que queria. Mas nós vamos deixando de usar das condições que Deus nos oferece, das condições daquilo que Deus deixa à nossa disposição. Deus coloca e fala claramente: peça que eu vou te dar. Se você tiver fé, se você acreditar, peça, faça a prova. Peça a Deus, porque Ele a todos dá com liberalidade. No entanto, Ele vai dar conforme a necessidade e segundo a sua ótica, que é muito mais completa do que a nossa. Está você hoje precisando de alguma coisa? Tem você uma preocupação especial em favor da sua casa, da sua família, de uma pessoa especial, da sua vida espiritual, material, financeira, profissional? Peça a Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Não deixe de buscar desse meio. Peça a Deus para que isso aconteça. No entanto, vale a pena também algumas menções que Ellen White fala. Por exemplo, ela diz aqui: aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará até mesmo esta prática. Veja o que Ellen White diz. É dura essa advertência, mas ela coloca aqui, está na página 100, diz ela assim: aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará esta prática. Pedir a Deus não é um amuleto milagroso. Você pede, mas faça também a seu favor aquilo que está dentro das suas condições. Desde que Deus complete, mas faça, haja. Não fique parado esperando que as coisas aconteçam. Se Deus lhe deu condição de iniciar o processo, inicie. Ele completa a obra, mas você começa esse processo. Deus se propõe a atuar em nosso favor. Quando fazemos a nossa oração, uma outra menção que Ellen White faz é que devemos fazê-la com o Espírito de Cristo. E Ellen White diz claramente aqui: orar em nome de Jesus, no entanto, é mais do que simplesmente mencionar esse nome no começo e no fim da oração. Orar com o Espírito de Cristo é muito mais do que simplesmente mencionar seu nome no começo e no meio da oração. Às vezes, temos algumas frases meio que prontas, não é? Eu costumo, com frequência, iniciar minhas orações dizendo Santo e Eterno Deus, e a gente termina dizendo em nome de Jesus. É exatamente isso que Ellen White está dizendo. Não é simplesmente o jogo de palavras, é o Espírito de Cristo. Eu preciso estar mais próximo do Espírito de Cristo, da maneira como Deus é revelado em Jesus, do comportamento, da atitude, da postura que Jesus tinha. E eu preciso disso para que minha oração seja também atendida. Nós devemos buscar em oração, mas buscar com o Espírito de Cristo. Um outro conceito muito importante que Ellen White coloca e que julgo rico para a gente compreender ainda mais neste estudo, queria te convidar a ler o livro de Deuteronômios, capítulo 12, verso 7. Deuteronômios, capítulo 12, verso 7. Diz assim:
Deuteronômios 12:7, aqui o contexto está falando sobre o culto verdadeiro, mas nesse momento diz assim: lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o vosso Deus. O contexto está falando sobre o tipo de culto, mas eu quero destacar uma expressão que está aqui: lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo quanto fizerdes. Qual é a menção? Deus manifesta também um espírito de alegria, e nós, quando oramos, somos convidados a manifestar esta condição de alegria, de contentamento. Sabe, quando oramos a Deus, nós somos convidados a manifestar esta expressão. O texto aqui está falando do culto a Deus, mas diz que a alegria se faz presente. Pois bem, nós não precisamos orar a Deus de uma maneira triste, acabrunhada, receosa. Precisamos ter respeito para com Ele, mas devemos manifestar espírito e ação de graças por aquilo que Ele fez. Outro conceito que Ellen White coloca e que nós passamos aqui, só concluindo já, buscando a conclusão dos nossos pensamentos, é que a oração em secreto, a oração particular, a oração privada, ela tem um papel muito importante. A oração pública e coletiva que fazemos na igreja, no culto familiar, fazemos acompanhado de outras pessoas, ela é importante, mas ela não substitui a oração pessoal. Você e eu somos convidados a abrirmos o nosso coração a Deus. Ellen White fala que não existe local específico para oração. Ela nos convida a termos um hábito de oração, a termos um local onde normalmente fazemos, mas esse não é exclusivo. Você pode e deve orar a Deus em qualquer espaço, seja um espaço grande e aberto, seja no momento pessoal e reservado. Que você tenha a constante lembrança da presença de Deus em todos os momentos, mas que você tenha um momento reservado para você compartilhar com Deus as suas preocupações e as suas alegrias. Deus não é, palavras de Ellen White, Deus não é como um chefe duro e exigente. Ele é um amigo. Nesse capítulo, Ellen White começa dizendo que a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. E na última página do capítulo 11, ela diz exatamente essa frase: Deus não é um chefe duro e exigente, Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele a quem você pode se despir de todos os seus preconceitos, temores, medos, seus títulos pessoais e acadêmicos, suas razões de engrandecimento pessoal. Ele é o amigo com quem não precisamos ter reservas. Ele é aquele que faz toda a diferença. Ele é aquele que abre, que ajuda a encontrar e que dá aquilo que pedimos, buscamos e quando batemos. Deus, Jesus, é aquele que faz toda a diferença em nossa vida. Precisamos ter a consciência de que Ele altera nosso destino para que nós possamos estar mais próximos dEle. Através da oração, não é Ele que desce, somos nós que somos levados a subir perante Ele. Através da oração, Deus nos chama para um espírito de alegria e de vitória. Quero concluir lendo o Salmo capítulo 50, verso 23. Salmo 50, verso 23. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la também. Salmo 50, verso 23. O texto bíblico diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E o que prepara o meu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifício com ações de graça. Você é convidado a ter um espírito grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Deus não está pedindo sacrifício de sua vida. Deus está pedindo que você manifeste um espírito grato pelas bênçãos até aqui recebidas.
É bem verdade, talvez você tenha pedidos que ainda coloca nas mãos de Deus. Talvez alguns desses pedidos ainda estão em sua mente, ainda estão em seu coração. E você quer compartilhar novamente com Deus, para que Deus atue e faça a diferença. Se este é o seu desejo, não deixe de fazê-lo, mas o faça com um espírito de gratidão, porque até aqui Deus sempre esteve ao seu lado, e não vai ser agora que Ele vai deixar de te acompanhar. Deus quer lhe dar uma nova oportunidade de vida, mas Ele lembra que é através da oração que você inicia um processo para receber de Deus a bênção que Ele tem para a sua vida. Sabe, nós somos chamados a termos uma novidade de vida, a viver uma nova condição. Mas quero finalizar lembrando que Deus, através da oração, nos eleva ao seu pensamento. A oração é como falar com um amigo. Nós precisamos orar sentindo a necessidade de Deus, como quem está sedento por sua palavra, e termos fé, acreditarmos que Ele faz a diferença. Precisamos perseverar, insistir, continuar orando constantemente, de maneira individual e também em grupo e coletiva. E precisamos manter um espírito alegre, porque se você olhar para trás, você vai ver inúmeras bênçãos que Deus te ajudou até aqui. E mais uma vez, Ele vai continuar do seu lado. Por isso agora, te convido a mais uma vez, juntos, orarmos a Deus, pedindo a sua companhia e sua bênção. Feche seus olhos. Bom Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado porque hoje abrimos a Tua Palavra e nos lembramos de alguns conceitos importantes sobre a oração e como nós podemos, através dela, nos tornarmos mais próximos a Ti. Por favor, nos acompanha, protege e abençoa. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bela audiência.